Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje o vídeo eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre middleware, né, ou middleware, como que a gente utiliza esse conceito aqui no Next Framework. Então, solta lá a vinheta e vamos para o código. Bom, eu já estou aqui com a página da documentação oficial. Então, como vocês podem ver, aqui ele tem uma breve explicação de como que funciona o conceito dos middlewares aqui no Next, tá? Esse conceito também existe em outros frameworks, né? Mas aqui o que explica muito bem é como que funciona, né? Basicamente, quando você tem ali uma requisição, antes dessa requisição chegar realmente no teu endpoint, você consegue fazer vários desvios, né? Ou, digamos assim, é como se fosse uma pipeline, né? Ou seja, ele passa pelo primeiro middle, pelo segundo, pelo terceiro, e assim por diante, até chegar no teu endpoint, tá? E também o ao contrário, né? Quando sai do teu endpoint, você pode ir voltando pelos middles que você quer fazer até ter a sua resposta, tá? Isso daqui é muito utilizado quando você quer interceptar, né, a requisição. Basicamente é isso que ele faz, ele intercepta antes de chegar ali no endpoint. Isso daí é muito usado para quando a gente quer fazer autenticação, por exemplo. Então a gente tem middles de autenticação, né? Vai ter vídeos específicos, vou estar comentando mais sobre. Temos middlewares de compressão de arquivos, por exemplo, e assim por diante. E a gente também consegue customizar os nossos próprios middlewares para o Dext aqui também. Aqui tem um exemplo da documentação de como que a gente pode utilizar os próprios middlewares integrados do próprio Dext. Então tem a questão do cores, né, quando a gente faz ali, principalmente quando usa front-end, né, a gente tem ali o conceito de liberar somente para o IP ali do front, né, por exemplo. É questão de limit, rate limit, questão dos arquivos estáticos, log também, autenticação, conforme eu comentei, e também tratamento de exceção. Então, esses aqui são alguns dos exemplos que o Dext já traz por padrão para a gente estar utilizando. A gente também consegue customizar os nossos próprios middlers para o nosso caso, por exemplo, né? Então aqui nós temos um middle inline. O que quer dizer o middle inline, né? Então, conforme ele executa, você faz aqui uma requisição, a requisição passa aqui por esse teu middle, você faz o que tem que fazer e você dispara o próximo executor. Ou seja, esse próximo executor ele pode ser tanto um próximo middle ou pode ser um próprio já endpoint. E como que a gente chama? A gente chama aqui o next passando aqui o contexto, ou seja, que esse next é o request delegate, ele vai delegar a execução para o próximo, né? E a gente também tem middles de curto-circuito. Por que de curto-circuito? Porque você pode abrir e fechar dependendo da tua regra. Basicamente é isso o conceito, né? Então, neste exemplo, a gente tem aqui uma verificação. Se a pessoa passou uma chave de API. Se ela não passou, se ela foi vazia, então ele dá um response, né, o 401 ali, dá uma mensagem de retorno, e em vez dela chamar um next, que é o que a gente, né, faria aqui no exemplo anterior, a gente fecha o circuito chamando o quê? O exit. Ou seja, quando a gente chama o exit, a gente corta o circuito, ou seja, o processamento ali da requisição, ele morre, né? Aqui embaixo ó, tem uma explicação de como que funciona a ordem. Então a ordem importa, tá? Onde você está fazendo ali os middlers, principalmente os middlers que são ali nativos do Dext, tá? E por último, sempre ali a lógica da tua API. Beleza, essa aqui é um pouco da documentação, vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas eu trouxe aqui também, montei, com base na documentação, montei um exemplo, que também vai estar lá no meu Git, tá? Então, basicamente, o que eu fiz? Aqui eu tenho um Web Application, aqui eu estou pegando aqui o builder da nossa aplicação Web Application, né, do Next, e aqui basicamente é o que a gente faz aqui. Esse aqui, para pegar todas as sessões, o log, esses aqui são nativos do próprio Next. Vocês podem ver aqui, eu só estou utilizando aqui o Next.web. Bem legal, né? A gente não precisa implementar nada quando a gente quer tratar exceção, quando a gente quer ter logs
de execuções, tá? Vocês vão ver na prática como que funciona. Aqui a gente também tem a questão de utilizar autenticação. No Dext a gente tem duas autenticações por padrão, né? Que é o JWT e o Basic Authentication. Então a gente pode estar utilizando uma dessas duas, tá? Neste vídeo eu não vou entrar muito no mérito, né, de como a gente pode configurar, porque vai ter vídeos específicos que eu vou estar comentando e gravando sobre autenticação, tá? Aqui o CORS, conforme eu comentei, a gente tem aqui a questão do CORS, quando a gente habilita ali para um front-end, por exemplo. Aqui o Rate Limit, ou seja, ele só vai permitir 100 requisições a cada 60 segundos, se não me engano. Aqui é milissegundos, deixa eu ver. A cada segundos, né? Então, você consegue limitar ali justamente para você não ter ali um ataque na tua API, né? E a tua API ficar fora do ar. Aqui a gente utiliza os arquivos estáticos da nossa aplicação. E aqui um exemplo de como a gente faz, então, o Meteor inline. Ou seja, peguei da própria documentação. Eu vou estar colocando até uns breaks aqui, para vocês verem como que funciona a questão desses meters inlines e também aqui do curto-circuito, que basicamente eu peguei lá da própria documentação e colei aqui para vocês verem. E por último aqui a gente tem a nossa API, né? Aqui eu estou usando o Minimals APIs para ficar mais fácil para estar explicando para vocês. E vai rodar na porta 8080. Então vamos lá, vamos apertar aqui F9 para vocês verem em execução aqui os nossos meters. Beleza, vai abrir aqui o Meteor em si, né? Show de bola. Então, carregou aqui, né, o nosso servidor. E aqui eu vou estar abrindo aqui para vocês, vou abrir até o próprio Postman, para vocês verem como que é fácil a gente estar fazendo a requisição e verificar, né, como que funciona ali a questão dos meters, tá? Então, deixa ele abrir aqui. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Ele estava trazendo de outra aplicação que eu estava testando. E aqui basicamente é um get mesmo. Então aqui, ó, localhost 2.8080 barra API, né? Então só voltando, né? A gente está tentando se autenticar então aqui no barra API. Então vamos ver o que vai acontecer. Então é um get, beleza? E vamos fazer um send aqui, ó. Maravilha. Quando eu faço um send, ó, vocês podem ver que o break ele não caiu aqui no na nossa API. Antes disso, ó, ele está caindo aonde? No nosso Meteor inline. E antes mesmo do nosso Meteor inline, vamos ver lá no console, olha que legal. Ele já passou no nosso de log, né? Ou seja, já está alocando aqui a execução, ou seja, request iniciado, get API, tá vendo? Então ele coloca todas as informações de log. Ou seja, ele passou por esse primeiro camarada aqui, ó. E se tivesse exceção, ele também ia passar aqui, né? Então, vocês podem ver que ele respeita aí a questão dos meters, né? Então, ele caiu aqui no nosso meter inline. Então, vamos fazer aqui um tratamento e a gente chama o next. Vocês podem ver, quando a gente chamou aqui o next, ele veio aqui e caiu na onde? No nosso curto-circuito, ou seja, é a condição lá do API Key que eu comentei. Então, ele vai verificar se existe essa chave, ó. No nosso caso, não existe, ó. Então, ele vai fazer o quê? Resultar um 401, ó, e não caiu no nosso endpoint. Ai, que maravilha. Então, se voltarmos aqui, ó, ele mostra aqui, ó, o log da aplicação e mostra aqui, ó, 401. Ou seja, iniciou, completada, né, nesse milissegundos, né, claro, demorou muito porque estava segurando ali o break, né, o debug, e aqui ele finalizou a nossa API, né? Maravilha. Agora vamos fazer, então, vamos colocar esse key que ele pede aqui. Então vamos lá, vamos copiar este camarada aqui, e ele pede ele no header da aplicação. Então vamos lá aqui no nosso Postman, aqui a gente coloca aqui, e o valor pode ser qualquer coisa, tá? Lá eu não estou validando. Então vamos fazer novamente um send, caiu aqui no inline, beleza, já podemos desmarcar. E aqui, ó, ele já vai passar para o next. Passando para o next, ó, aí sim, agora ele cai aqui no nossa API e vai executar aqui a nossa API. Ó. Executado com sucesso 200. Se a gente vier aqui, ó, olha aqui o resultado. Então, Dext Framework API rodando e assim por diante. Então, bem bacana, né? Então, assim, isso aqui é o que eu quis mostrar no vídeo de hoje, né? Sobre os midwares e como que a gente pode fazer um midware customizado, né?
Aqui a gente está usando aqui basicamente é uma função, é uma procedura anônima, né? Mas nada impede de vocês criarem ali uma classe, criar todo um conceito por debaixo dos panos e usar essa própria assinatura, né? Ou o próprio Dext ali, ele já tem também a questão da assinatura, né? Ou seja, quando a gente usa o Midor, ele sempre espera ali ó, um tmidor delegate. Então, se a gente abrir aqui esse uses, vamos ver se a gente consegue chegar na declaração. Ó. Aqui, uma interface. Ó. Você pode criar aqui e utilizar esse camarada aqui, né? Você pode criar uma procedure, né? Então, assim, é bem bacana a gente estar trabalhando assim, com Midor, porque em aplicações modernas, em microserviços, é bem utilizado, né? Quando a gente quer fazer determinados controles aí na nossa API, né? Então, espero que vocês gostem e fiquem conosco aí que vai ter mais vídeos aí, especificamente aí também falando sobre autenticação, sobre JWT, Basic Authentication e assim por diante. Então, até o próximo vídeo.